A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas, não copiar sua aparência. Aristóteles. Olá, século XX, modernismo na literatura. Que prazer imenso falar com você sobre isso e quanta coisa para discorrermos. Aliás, hoje é só uma parte dessa discussão boa que é a do modernismo. Então, o século XX e as mudanças. O mundo não acabou. Em 1899, qual era a tônica? Que o mundo acabaria, que nada mais continuaria existindo. Aconteceu sim, 1900 chegou, o ano prevaleceu e o século XX foi uma das grandes, das incomparáveis transformações na humanidade. Não saberemos daqui a 50 anos o que se dirá sobre o século XXI, mas sabemos sim, com toda certeza, neste século XXI, em sua primeira década, que o século XX foi o mais significativo para a humanidade do ponto de vista dos avanços tecnológicos. E a literatura refletiu isso, é o que veremos a partir desse instante com as vanguardas europeias. As vanguardas europeias mexeram em muito com a imaginação das pessoas. Por quê? Porque elas resgataram algumas coisas e trouxeram inovações plenas e absolutas. Nada se constrói do zero. Sempre você vem com uma pequena marca do passado. Mas as inovações são maiores, é lógico. Entendamos, antes de compreendermos as vanguardas, que o pré-modernismo, que antecedeu ao modernismo brasileiro, esse pré-modernismo foi uma panela de pressão. Panela de pressão trazendo uma série de situações em confronto, em oposição. É o caso do romântico, que ainda existia com seus ideais, é o caso do realista, é o caso do naturalista, é o caso do parnasiano, do simbolista e, é claro, do modernista. Então, esse choque todo fez com que surgissem vários movimentos. Esses movimentos chamaremos como vanguardas, né? Houve muitas mesmo, mas 5 merecem a nossa atenção especial e didaticamente. Na literatura, essas 5 não podem fugir do nosso imaginário, até pelas influências que elas deixarão quando olhamos para 1900, para gerações posteriores, e é o que nós temos hoje. Então, utilizamos lá o tempo no pretérito para nos referirmos também ao tempo presente e ao tempo futuro que virá. Então, o futuro do presente também mostra isso. As 5 vanguardas europeias. Futurismo, a primeira vanguarda. No futurismo, o destaque é a velocidade. Quanto mais veloz, quanto mais forte, quanto mais dinâmico for o processo, melhor é. A crítica ao italiano Filippo Tommaso Marinetti, e é claro, a muitos desses adeptos, e dentre eles, quem trouxe com grande força para o Brasil, Oswald de Andrade, foi justamente a guerra, a briga, o soco, a pancada, que eram enaltecidos pelo futurismo. Uma das frases mais emblemáticas da época nessa vanguarda. Queremos enaltecer a guerra, pois ela é a única higiene do mundo. Estranho isso, né? Quer dizer que a guerra é higiene por quê? Porque na guerra sobrevivem apenas os mais fortes. E nesse sentido, os mais fracos são exterminados. Puxa, mas isso é uma seleção natural. Não é natural porque a guerra não é natural. O ser humano não nasceu para guerrear, embora algumas nações tenham isso como premissa. Quanto mais briga, melhor. Não dá para viver sem uma guerrinha, sem gastar dinheiro e sem matar alguém. Porque, afinal de contas, os carimbos que temos que colocar em nossa bandeira ou em nossa Constituição são os da luta armada em prol de um mundo melhor. Quer dizer, é bem aquilo, parafraseando a música do ex-ministro Gilberto Gil, parafraseando a música, a paz invadiu meu coração. E o que aconteceu? Para se fazer o Japão da paz, você jogou bombas ali no Japão. Quer dizer, é interessante, né? Vamos eliminar, destruir tudo para fazer depois a paz a partir disso. Dá certo? A história da humanidade provou que não dá certo. Sequelas sempre permanecem. E é claro que o futurismo queria a dinamicidade. Uma dica interessante. Assistir, e muitos de vocês já assistiram, Tempos Modernos com Charles Spencer Chaplin, o Carlitos. Sempre vale a pena rever 2 cenas maravilhosas naquele filme. Primeiro,
o fato de ele estar com duas chaves, entre aspas, chaves de boca, de porcas, e alucinadamente atarrachar e continuar isso. Aquele momento é hilário para a história do cinema. Um outro momento no mesmo filme é quando Carlitos é aquele funcionário que se submete, passa a ser alimentado por uma máquina. Então, para não perder tempo, a máquina o alimenta. E é claro que é uma cena mais do que divertida do cinema mudo do passado para a nossa história. Olhar tempos modernos é entender o futurismo em sua plenitude. Então, sempre pensando em dinamismo. A bicicleta, a roda de uma bicicleta, para muitos é uma das maiores marcas desse momento que nós entendemos como futurismo. Por quê? Porque é velocidade girando o tempo todo. Então, aqui a marca para você relembrar o futurismo. Um pouco depois do futurismo, o cubismo. O cubismo mais voltado à geometria, às formas geométricas. Um grande representante, um dos maiores, para mim, o melhor deles, em minha modesta avaliação, é a figura de Pablo Picasso. Picasso, da Espanha para o mundo, em Guernica, em homenagem àquela cidade devastada pela guerra, faz as suas formas geométricas, dando-nos um alento, uma esperança através daquele candeeiro aceso e através, é lógico, de uma imagem contínua de destruição da humanidade que não serve para absolutamente nada. A crítica e a esperança juntas no quadro de Pablo Picasso. O cubismo se especializou em colocar formas geométricas como exemplificação da própria existência. E isso foi notoriamente muito bom. Outros representantes houve? Sim, mas vamos destacar então a geometria dele. No Brasil, quem mais se aproximou disso? Olha, nós não temos aqui no Brasil quem tenha se aproximado tão plenamente assim, mas as influências, de alguma maneira, existiram. E talvez a Anita Malfatti tenha sido uma adepta interessante que mais tarde será expressionista, mas com alguns pequenos resquícios do próprio cubismo de Pablo Picasso. O cubismo, então, nas formas geométricas propriamente ditas. Futurismo, cubismo. Expressionismo, é o que veremos agora. No expressionismo, a força da cor e o choque das relações também são incidentes. Olha, não se pode perder de vista que essas vanguardas europeias, aliás, foram inúmeras, dezenas, essas 5 como destaque, refletiram o período de guerra. Era a Primeira Guerra Mundial que acontecia, o primeiro evento, o primeiro embate. Então, olha, que curioso, né? Falei há pouco, o mundo não se destruiu, não houve a cessação do mundo em 1899, como alguns acreditavam, que não chegaríamos a 1900. Mas já da primeira para a segunda década, muitos estavam querendo destruir o mundo já com armas pesadas e a Primeira Guerra surgindo pelas confluências políticas. E é claro que o expressionismo mostra isso. Existem alguns quadros interessantes com soldados sem cabeça, por exemplo, com corpos dilacerados, com cores fortes e chocantes, com o amarelo acentuadíssimo, o vermelho protuberante, o azul escuro, muito incidente, que mostram essa destruição. Então, o expressionismo marca sempre as cores fortes e a expressão de pânico de muitas pessoas. Há um quadro interessantíssimo que traz a tristeza de uma prostituta. Ela se depara no espelho, vê a sua face mal engendrada àquela altura, acabada pela vida noturna, pela vida de dificuldades, pela vida de destruição moral, e ela se observa ali com toda a sua tristeza. Então, ao expressar isso, como o próprio período mostra, temos o expressionismo. É lindíssimo vermos imagens acerca disso. Então, futurismo, cubismo, expressionismo. O polêmico dadaísmo. O dadaísmo de Tristan Tzara, trazendo o quê? Trazendo a essencialidade de um texto que não diz nada. Como se faz? Qual é a receita para um poema dadaísta? Já ouvimos isso, estou apenas refrescando a tua memória. Você pega um jornal qualquer jornal, recorta o que você quiser, pode